No ano de 2020, enquanto o mundo sofria com a pandemia e milhões de pessoas ficaram sem empregos, Elon Musk ganhou mais de 150 bilhões de dólares. Isso representa mais ou menos 410 milhões de dólares por dia durante todos os dias do ano. Mas quando a mídia divulgou que ele tinha se tornado o homem mais rico do mundo, a sua resposta foi a seguinte. Well, Elon Musk is now the richest person on the planet, surpassing Jeff Bezos with a net worth of $88.5 billion. He had an interesting response to this today. He tweeted, how strange and, well, back to work. Como alguém pode ganhar tanto dinheiro assim, enquanto milhões de pessoas estão sofrendo, precisando de ajuda do governo para pagar as contas? Esse é o primeiro de 2 vídeos que eu vou te explicar como Elon Musk se tornou o empreendedor mais inovador do século. Mas antes de falar como, a gente precisa conhecer sua história. No one should put this many hours into work. This is not good. People should not work this hard. They should not do this. This is very painful. Painful in what sense? It hurts my brain and my heart. As pessoas imaginam que por trás de todos os gênios existe alguém que sabia desde a infância exatamente o que faria da vida. Mas esse não foi o caso de Elon Musk. Nascido na África do Sul em 1971, Musk era muito diferente dos garotos da sua idade. Enquanto eles gostavam de esportes e brincavam nas ruas, Elon se trancava no quarto jogando jogos de computador e lendo o dia inteiro. E quanto mais ele se comportava dessa maneira, mais ele sofria bullying e agressões na escola, o que fazia ele se excluir cada vez mais. Aos 10 anos de idade, lendo uma revista de computador, ele teve uma ideia que se tornou a base de seus primeiros milhões. Com aquela revista, ele descobriu que os jogos que ele adorava eram feitos de códigos de programação, então decidiu que criaria o seu próprio jogo. Ele insistia com seu pai para ganhar um computador, mas ele sempre recusava, então decidiu poupar parte da sua mesada e comprar com seu dinheiro. Quando o computador chegou, ele veio com um curso ensinando a programá-lo. O curso era para ser concluído em 6 meses, mas Musk passou 72 horas seguidas, sem dormir, aprendendo a programar. Esse traço obsessivo lhe acompanhou por toda a sua vida, sempre que ele trabalhava em algum projeto que considerava interessante. Aos 12 anos de idade, finalmente o jogo ficou pronto. Ele batizou de Blaster. Por ter sido criado por um garoto, o jogo logo chamou a atenção de uma revista de negócios da África do Sul, e Elon recebeu $500 por sua criação. Em uma entrevista, ele alega que só criou o jogo porque queria ganhar dinheiro para comprar outros jogos que ele gostava. Essa foi sua motivação principal. Depois que tudo deu certo, ele se tornou ainda mais entusiasmado com a tecnologia e o potencial dos computadores. E isso lhe atraiu para os livros de ficção científica, que ele alega ter tido grande influência na sua jornada empreendedora hoje. Na adolescência, ele começou a gostar cada vez menos da África do Sul. Apesar dele vir de uma família rica e ter privilégios por ser branco, ele não apoiava a segregação racial que acontecia na época e a forma como o governo tratava os negros. Então decidiu que não ia se alistar no serviço militar e que daria um jeito de se mandar dali. Nessa época, ele percebeu que se quisesse mesmo ter futuro trabalhando com tecnologia, então precisava ir para os Estados Unidos. As revistas que ele lia retratavam o Vale do Silício como uma terra prometida para jovens ambiciosos como ele. E ele queria realmente provocar um impacto no mundo. Elon tentou convencer seus pais a se mudarem para a América, mas eles se recusaram. E para piorar, o seu pai disse que ele não apoiava sua ida, e que se ele fosse sozinho, provavelmente não teria sucesso naquele país e acabaria voltando depois de 3 meses. Mesmo assim, Elon Musk tirou a cidadania canadense que tinha direito por conta de seus avós maternos e comprou a passagem de avião, torcendo pelo melhor. Elon Musk chegou no Canadá com poucas roupas, uma mala cheia de livros e contatos de alguns parentes distantes que ele mal conhecia. Passou o ano seguinte inteiro fazendo alguns bicos para se sustentar, trabalhos braçais em plantações de fazenda e coisas mais arriscadas como na limpeza de caldeiras quentes em serrarias. Em 1979, a sua mãe, que já estava divorciada de seu pai, chegou ao Canadá trazendo os irmãos de Elon. Nessa época ele conseguiu se matricular na Universidade de Queen's em Kingston, no Canadá. Por lá ele ficou cerca de 2 anos, e depois recebeu uma bolsa de estudos para finalmente se mudar para os Estados Unidos, entrando na Universidade de Pensilvânia, na Filadélfia. Elon disse ter sido fortemente impactado quando era adolescente pelo livro de ficção científica O Guia dos Mochileiros das Galáxias. Nesse livro, existe um episódio onde alguém pergunta para o computador que tem todas as respostas sobre qual é o sentido da vida, e o computador passou anos fazendo cálculos para depois chegar a um número como resposta.
Posteriormente, o computador explica que o segredo da vida não está nas respostas, e sim na capacidade de fazer as perguntas corretas. Elon Musk diz que essa lição filosófica é a lição mais importante que ele recebeu quando era jovem. Por isso, depois que formou na universidade em Física e Economia, ele se perguntou quais eram as áreas que ele acreditava que causariam mais impacto no futuro da humanidade, e chegou à conclusão que seria 5: a internet, a energia sustentável, a exploração espacial, especialmente fazendo humanos se tornar espécies multiplanetárias, a inteligência artificial e a reprogramação do genoma humano. Optou então por trabalhar com energia sustentável e se matriculou em uma pós-graduação em Stanford. Era o ano de 1995, mas ela sentiu que estava perdendo um boom na internet que estava acontecendo na época. Então decidiu largar a faculdade apenas 2 dias depois que começaram as aulas. Inicialmente ele tentou arranjar um emprego na Netscape, mas como não tinha formações em ciências de computação, a empresa nem chegou a dar resposta sobre o seu currículo. Então ele decidiu ir até o escritório da empresa, mas era tímido demais para conversar com alguém. Apenas circulou pela recepção e foi embora. Voltou para casa naquele dia pensando que a única forma de trabalhar com a internet era se ele criasse a sua própria empresa. E foi assim que ele fez, junto com seu irmão Kimball. Nessa época, os irmãos não tinham dinheiro para alugar um apartamento e um escritório no Vale do Silício. Então escolheram empreender. Alugaram uma sala velha em Palo Alto, colocaram um sofá e uma mesa para o único computador que eles tinham. Eles passaram meses revezando o sofá. Enquanto trabalhava, o outro dormia. O site funcionava durante o dia e Elon programava todas as noites. Eles viviam à base de fast food e tomavam banho em uma organização beneficente local. Foi assim que surgiu a Zip2, em 1995, uma espécie de páginas amarelas na internet, quando os classificados online nem existiam. Elon Musk tinha confiança de que seus planos dariam certo se eles conseguissem criar um software decente. A ideia, além dos classificados online, era criar um mapa para que as pessoas pudessem localizar as empresas e receberem trajeto até elas, algo parecido com o que o Google Maps faz hoje em dia. Deu certo e 1 ano depois o investidor local viu potencial na invenção e investiu $3 milhões na empresa. Esse dinheiro foi o combustível para contratar mais funcionários e trazer mais melhorias para a plataforma. Rapidamente, eles fecharam contratos com os principais jornais do país. Então, 3 anos depois, em 1999, a Compaq comprou a Zip2 por $307 milhões, transformando Elon e seu irmão em multimilionários. Ele tinha apenas 28 anos nessa época. Depois de ganhar $22 milhões, muitos no lugar de Elon Musk querer curtir a vida. Talvez investir esse dinheiro e apenas colher dividendos, mas ele sempre foi diferente. Na sua cabeça, os 22 milhões na conta era apenas um ingresso para uma próxima empreitada, só que agora mais ambiciosa. So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. Nessa época, ele percebeu uma ineficiência no setor bancário. Os bancos estavam acomodados demais e nem se deram trabalho de olhar para a internet. Então Elon decidiu que criaria um banco online, em uma época que as pessoas nem acreditavam que isso fosse possível. Primeiro ele ia começar apenas com um meio de pagamento, e se fosse algo bom o suficiente, as pessoas passariam a usá-lo. Assim teriam mais confiança para fazer depósitos na conta da empresa quando ela se tornasse um banco completo. A X.com foi criada em 1999, no mesmo ano que vendeu a Zip2. Mas o que Elon Musk não esperava é que pouco depois, outra pessoa teria a mesma ideia que ele, a de construir um meio de pagamento virtual. Esse cara é o Peter Thiel, um grande investidor do Vale do Silício hoje, que na época criou a Confinity. Eles começaram a concorrer e queimaram tanto dinheiro na busca pelo monopólio do mercado que chegaram à beira da falência. Para resolver essa situação, os investidores colocaram pressão para as duas empresas se unirem. Então isso foi feito. Ela manteve o nome de X.com e Musk se tornou CEO. Com a junção de tantos talentos, a ferramenta de pagamento logo foi aperfeiçoada e eles deram o nome de PayPal. Fez um tremendo sucesso porque antes dela, para fazer uma compra na internet, você precisava informar os dados do seu cartão de crédito por telefone para alguém que você nem conhecia, algo inacreditável nos dias de hoje. Apesar desse sucesso, o clima da empresa nunca foi de paz. Peter nunca aceitou muito bem a ideia de se juntar ao seu concorrente e ainda ser comandado por ele. Então se juntou com outros funcionários e tiraram Elon Musk do cargo de CEO enquanto ele fazia uma viagem de lua de mel. No meio de toda essa confusão, eles receberam uma proposta de compra do eBay, uma das maiores plataformas de e-commerce dos Estados Unidos. O eBay ofereceu $1,5 bilhão para a empresa. Musk, que não estava satisfeito pelo rumo que a empresa estava tomando, foi favorável à venda, assim como Peter. Então, como maior acionista, ele saiu com $180 milhões dessa transação. Os talentos que Elon Musk e Peter Thiel atraíram para a criação do PayPal foi tão grande que eles ficaram conhecidos como a máfia do PayPal. A máfia são várias pessoas do Vale do Silício que criaram empresas que dominaram seus setores, entre eles o criador do YouTube, LinkedIn e Reddit, por exemplo. Todas essas plataformas foram criadas por pessoas que trabalharam com Elon na criação do PayPal.
Até o ano de 2002, ele tinha criado coisas importantes, mas nada que havia causado impactos fundamentais na história do mundo. Então dessa vez decidiu dar mais um passo rumo ao impossível. Um dia ele entrou no site da NASA e viu que a empresa não tinha planos de ir para Marte. Elon Musk considerou esse futuro decepcionante, então decidiu fazer algo a respeito. A ideia era usar parte dos seus 180 milhões para enviar uma estufa com uma horta para o planeta vermelho e assim chamar a atenção de pessoas para o potencial de colonizá-lo. Depois de participar de diversas reuniões com especialistas e ler muito sobre foguetes, ele decidiu partir para a Rússia para tentar comprar alguns foguetes militares que não eram mais utilizados. Mas além de cobrar valores exorbitantes, os russos não levaram Elon Musk a sério. Para eles, Musk era apenas um garoto excêntrico do Vale do Silício que queria queimar sua fortuna lançando foguetes no espaço. Mas Elon Musk não desanimou. Na volta daquela viagem, dentro do avião, ele começou a calcular em uma planilha quanto era necessário para fazer um foguete, e chegou à conclusão que o valor do material do foguete representava menos de 3% do que o mercado pedia. Então agora ele só precisava encontrar uma forma de construir os próprios foguetes. Assim nasceu a SpaceX no ano de 2002. Elon Musk não entendia nada de foguetes, mas sentia que precisava fazer algo para evitar que a humanidade fosse extinta se por acaso cair um meteoro na Terra ou coisa desse tipo. Dos 180 milhões que ele ganhou com a venda do PayPal, ele decidiu investir 100 na SpaceX. Os 3 primeiros lançamentos de foguetes que ele fez foram um fracasso, e ele só tinha dinheiro para mais um. No último lançamento, como um processo de redenção, ele teve sucesso e conseguiu fechar um contrato bilionário com a NASA, salvando a SpaceX da falência. A meta da SpaceX inicialmente é levar 1 milhão de pessoas para colonizar Marte, mas como esse é um projeto muito caro, hoje ela levanta capital enviando satélites para os governos e empresas privadas. Por criarem foguetes que pousam de volta na Terra, eles conseguiram reduzir drasticamente o custo de lançamentos. É por isso que, apesar dela ser relativamente nova no meio, é uma empresa que supera todos os seus concorrentes. Hoje a SpaceX também está lançando seus próprios satélites. A meta é criar uma rede para oferecer internet para todos os lugares remotos do planeta. Elon Musk chamou essa rede de Starlink e já lançou mais de 1000 satélites em órbita. Mas a sua ambição empreendedora não parou por aí. Ele sempre teve um profundo interesse por carros elétricos, não apenas porque ele curtia carros, mas pelo impacto que esses veículos poderiam provocar no mundo. Em 2003, ele recebeu o convite de 2 caras para investir em uma empresa chamada Tesla. Nessa época, ela era apenas uma empresa de garagem que pegava carros prontos, fazia algumas adaptações para transformá-los em carros elétricos. Mas Elon Musk tinha uma ambição maior para a empresa. Assim como a SpaceX tem o papel de salvar a humanidade da extinção, ele investiu na Tesla para tentar prevenir a autodestruição humana, porque ele sabe que a queima desenfreada de combustíveis fósseis é como uma bomba relógio prestes a explodir, e a transição para carros elétricos serve justamente para desacelerar o aquecimento global e evitar consequências provocadas por ele. Mas o problema é que a última empresa que teve sucesso produzindo veículos em massa nos Estados Unidos tinha sido a Chrysler, no ano de 1925. A probabilidade de ter sucesso entrando em um setor tão concorrido como o de automóveis era baixíssima, ainda mais porque ela não tinha tanto dinheiro assim para competir, ele só tinha cerca de 60 milhões de dólares disponíveis. A sua única alternativa foi criar um carro que deixava as pessoas empolgadas, por isso desenvolveu o protótipo do esportivo Roadster. Elon e seus sócios não tinham a mínima noção de como produzir carros em grande quantidade, por isso estouraram o prazo de entrega diversas vezes e subestimaram o custo da produção desses veículos. A Tesla ficou a dias da falência. Elon inclusive usou todos os 60 milhões que ele tinha para investir e precisou pedir dinheiro emprestado para amigos para pagar as contas básicas do dia a dia. I had the money from PayPal. I had like about 180 million from PayPal. And I thought, I'll allocate half of that to SpaceX and Tesla and Solar City, and that should be fine. I'll have 90 million, like just lots, But then what happened is things cost more and took longer than I thought. So I had a choice of either put the rest of the money in or the companies are going to die. And it's like, so I ended up putting all the money in and borrowing money for rent from friends. 2008 was brutal. We had the 3rd consecutive failure of the Falcon rocket for SpaceX. Tesla almost went bankrupt. We closed our financing round 6 p.m. Christmas Eve 2008. It was the last hour of the last day that it was possible. We would have gone bankrupt 2 days after Christmas otherwise. And I got divorced. That was like rough, man. Mas finalmente, depois de reajustar e aprender com alguns erros cometidos e levantar mais capital de outras pessoas, hoje ela é a maior montadora em valor de mercado do mundo e responsável por 80% da fortuna de Elon Musk. Em 2016,
Ele também incorporou a SolarCity, uma empresa fundada pelos primos de Elon Musk, que ele investiu pessoalmente $10 milhões no início. A empresa vende equipamentos de energia solar para residências e chegou a se tornar uma das maiores dos Estados Unidos. A sua missão, assim como a da Tesla, era de acelerar o processo para o uso de energias sustentáveis. Hoje Elon Musk investe em muitos outros projetos que prometem melhorar a vida das pessoas na Terra. Em transporte e infraestrutura, ele criou a The Boring Company, com o objetivo de desafogar o trânsito nas grandes cidades ao cavar túneis subterrâneos para transportar cargas e pessoas. Também criou a tecnologia Hyperloop, que é uma forma de transporte de alta velocidade em túneis a vácuo, só que dessa vez em cima da Terra. A ideia inicial é viajar de São Francisco a Los Angeles em apenas 35 minutos, algo que é feito hoje em 5 horas e meia de carro. Elon Musk também investe em inteligência artificial. Ele criou a Neuralink e a OpenAI. A primeira é para implantar chips no cérebro humano, não apenas para tornar seres humanos mais eficientes, mas também para solucionar problemas neurológicos, como de pessoas que param de andar por conta de acidentes e coisas desse tipo. Já a OpenAI foi criada para garantir que a inteligência artificial não seja monopolizada por governos e pessoas mal intencionadas. Essa é uma das maiores preocupações de Elon Musk atualmente. Existe uma premissa básica em toda a sociedade capitalista que diz que se você quiser ganhar muito dinheiro, então deve gerar valor para muita gente. Elon Musk faz exatamente isso. Graças a ele, o custo para lançar satélites caiu drasticamente, o que resulta em serviços mais baratos para pessoas e empresas, gerando uma economia em cascata. Ele também criou carros elétricos que dentro de poucos anos vão ser capazes de dirigir sozinhos. Quando isso se tornar realidade, os acidentes provocados por erros humanos vão despencar e as pessoas vão poder gerar receitas colocando seus carros para trabalharem sozinhos, como o Uber, por exemplo. O futuro onde todas as pessoas viajarão rápido e barato está muito mais próximo graças à visão de Musk. Isso sem mencionar todas as suas outras criações que ele vem fazendo com a inteligência artificial. Provavelmente, dentro de algumas décadas, Elon Musk vai ser considerado o maior empreendedor do século, superando grandes nomes como Steve Jobs ou Henry Ford. Ele sabe que o caminho para prosperar não é criar muros, e sim pontes. É engajar todas as pessoas na construção de um futuro brilhante que vai muito além de propósitos egoístas como lucro. É claro que ele adora ver suas invenções gerando bilhões de dólares em receita. Adora ser reconhecido como o homem mais rico do mundo e ter um legado muito grande. Mas esse não é o seu objetivo final, porque se fosse, ele pensaria em parar nesse momento para colher os frutos depois de trabalhar 49 anos intensamente. Mas ele segue acelerando, às vezes trabalhando mais de 100 horas por semana e dormindo no chão da fábrica, e tudo indica que ele não vai tirar o pé do acelerador tão cedo. Where? Right there! Oh, wow, wow, wow! Yeah! Come on down, baby! Woo! Got him, Dust? No, I see him, though, dude, I see him! Yeah, baby, all right! Dude! You've got to be kidding me! What? Stick it! Stick to landing, you... But I think people can choose to be not ordinary. You know, they can choose to not necessarily conform to the conventions that were taught to them by their parents. So yes, I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. E muito obrigado por chegar até aqui e assistir esse vídeo inteiro. Eu sei que ele é um pouco diferente do que eu costumo fazer no canal. Então se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber. Se você não gostou, comenta também, que aí eu fico só nos motivacionais mesmo. Muito obrigado, até a próxima.